Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Hoje com uma presença, né, da Jana, que com certeza vai ser um bate-papo, um papo de cacau bem diferente, porque a gente não vai falar só sobre cacau como medicina, mas de outras medicinas com o cacau. Então, acredito que vai ser uma boa discussão, vai trazer muitas reflexões também para todo mundo e muitos questionamentos. Hoje é um papo de cacau diferente também, porque a Tamires não pôde estar aqui, mandando boas vibrações para ela. E a gente chamou a Ingrid, que está aqui desde o início do Papo de Cacau, para ajudar a gente nesse papo e na mediação. Bem-vinda, Ingrid. Muito feliz que você topou também estar aqui com Bom a gente. dia, gratidão pela confiança de me convidar a esse papo super interessante. Eu aceitei na hora que eu recebi o papo, o convite, assim que bem feliz também de seguir nos encontrando aqui a refletir, a abrir conversações, porque o cacau é tão amplo, tão grande, que precisa de muitos papos para a gente se aprofundar, conhecer mais e seguir no estudo, né? Bem-vinda, que bom te ouvir também nessa abertura. Jana, nossa, para mim é muito especial estar aqui com você cada vez mais. Eu lembro do primeiro ritual, assim, ritual, encontro de cacau, que eu fui com você e eu falei, uau, que show, que mulher! É uma nova, você me apresentou uma nova forma de ver cacau e cacau com outras medicinas, assim, e também, né, com a sua medicina da voz, com o seu canto, as músicas que você cria e o quanto que é contagiante. Então, para mim está sendo muito especial estar aqui te ouvindo e levando um pouco mais assim da sua visão e do seu servir para todo mundo que chegar e ouvir esse episódio. Então, muito bem-vinda. E como eu falei nos bastidores, se tem uma coisa que eu gosto quando eu vou ver você cantar, você servir medicina, é que você sempre abre, uma, com defumação, que eu acho incrível, e dois, que você sempre abre com a oração da Grande Mãe. Então, se você sentir, se apresentar e puxar uma oração da Grande Mãe, eu acho que seria uma ótima bênção, assim, para o Papo de Cacau também. Bom dia, minha gente. Bom dia. Nesse dia lindo. Tô vendo várias carinhas conhecidas aí. E aqui eu não conheço também, mas estamos já conhecidas, né? Muito bom esse convite, viu, Riane? Faz tempo que a gente se conhece, né? Então, eu tô aqui em Santa Catarina, tô toda meio, como que eu posso dizer? Adrenalizada pelo Beto Carreiro World, porque eu passei 2 dias antes de ontem e ontem, então tô até com o pijama do Bob Esponja. Porque, gente, o cacau é isso, né? Cacau é serotonina, cacau é ocitocina, cacau é alegria, cacau é expansão. E quando as pessoas chegam para ir num parque de diversão, o que que elas querem? Elas querem expandir, elas querem sentir. Esse corpo está buscando alegria. E o que eu mais vi é as pessoas assim, ó, essa cara, a coisa, sabe? Por mais que as pessoas estão ali buscando alegria, fica uma briga consigo mesma. Porque aí precisa dessas montanhas russas toda, despencar de não sei quantos metros, para esse corpo produzir química boa. Em vez disso, ó, toma um cacauzinho, pita uma santinha e já vai no Parque das Diversões da Deusa Mãe Natureza. Então, assim, hoje, né? Esse ano completei 50 anos. Já há mais de 35 anos sou profissional em dança, em artes, né? A música entrou um pouquinho depois, mas já era a dança veio primeiro na minha vida, né? Com 15 anos eu me profissionalizei. É, dancei em várias companhias de dança. Tem pessoal que não sabe disso, né? Então, eu dancei balé clássico nas pontas, corsário, né? Dancei no Teatro Municipal de São Paulo e viajei com companhias para Portugal, para Alemanha e para Miami, Estados Unidos. Aí morei em 96 em Nova York, em Los Angeles. Dancei com um videoclipe do Prince, aquele artista popstar que faleceu, mas conheci ele, né? Dancei no clipe dele. Fiquei lá no Paisley Park, em Minneapolis, uma semana. Aprendi a falar inglês assim na porrada, no soco.
né? Que por mais que você estude, por mais que você vá nas escolas, o que te dá experiência é a prática, é a ação. Não adianta ficar ali só blá, 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 lendo, 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 se você não bota para fora. Não adianta fazer uma oração para dentro sem falar. A gente tem que orar. Olha o nome da oração. Oração. Orar com ação. É a palavra, é a oratória que tem poder. Porque quando a gente fala, nosso corpo sente, nosso corpo vibra, nossa molécula, somos moléculas de água, não sei quantas milhões de moléculas, e a gente é quase 80% água. A gente esquece disso. Então, assim, quando a gente emite som, essas moléculas de água, ou quando a gente escuta, essas moléculas de água vibram mandalas, vibram desenhos, vibram geometrias sagradas. Aí, dependendo do que você fala e do que você sente, do que você ouve, essas moléculas vão vibrar o quê? Que geometria é essa? Sagrada? Né? Ou, de repente, umas coisas ruins, uns fractal estranhos, uns desenhos feios, né? E aí eu comecei a perceber, quando eu consagrei as medicinas, a música e a dança já fazia parte da minha vida, total. Aí viajei o mundo com o caleidoscópio, muita gente vai descobrir bem depois, fala, nossa, é você. Mas o que eu venho falando, né? Eu já toquei nesse lugar do sucesso, esse lugar do reconhecimento, de andar na rua, as pessoas, oi, sabe? E todo mundo quer isso, né? A gente pensa, quando eu canto para a mãe, a gente vai fazer oração à grande mãe também, a gente fala, mãe, olha o que eu estou fazendo, mãe. É a nossa criança, né? A nossa criança sempre pede isso. Ô, mãe, olha o que eu estou fazendo, mãe. A gente quer mostrar, olha como a gente está fazendo bem as coisas. Né? Mostrar para quem? Para essa mãe que nos gerou, que nos nutriu. Mostrar para quem? Para essa pessoa importante para a nossa vida. Mas mais do que uma pessoa, é mostrar para essa deusa, mãe, para a própria natureza, para o Xibu, para a encantaria, que essa é a magia de viver, né? Essa natureza. Estou com a delta aqui, não dá para entender direito, peraí. Eu vou dar um jeito. E aí, pronto, agora ficou. Nada melhor do que um colchão, um edredom para melhorar, porque todos os meus negocinhos de prender celular, vai tudo pro saco. Aí, pronto, agora ficou bom. E aí eu comecei a perceber o quanto, quando eu consagrei a ayahuasca a primeira vez, e aí o caminho da jiboia é só para frente, só para cima, não dá para voltar mais. Olha a Andréia aí. E aí, e aí, menina, o que acontece? 2013, consagrei as medicinas, então já fez 12 anos, sei lá, mais de 10 anos, né? Nesse caminho de expansão, de essa coisa da consciência. E o que é consciência? É a ciência, com a ciência. Consciência. Quando eu conheci Cacau, aí a ayahuasca mudou minha vida. Virei testemunha de Jeová da ayahuasca, só falava de ayahuasca, rapé, pissananga, itabá e tudo, xamanismo. Tá. Frequentei 4 anos numa casa, um sítio em São Paulo, caminho sagrado, né? E aí daí fui conhecendo a parte da Umbanda, fui para um outro espaço que era mais Umbanda, que tinha mais os orixás, aí comecei a conhecer essa parte africana, que eu não gosto nem de falar Umbanda, ou Candomblé, ou Quimbanda, para mim é tudo África, é tudo a negrada mesmo, que vem tudo lá do Egito. E aí, um pouco antes da pandemia, chegou o Cacauzinho. E foi pela voz, né? Eu dava aula de canto para a Tali Kailash, que é uma guardiã sagrada, a Tali, né? Dava aula de canto para ela. Ela ia em casa fazer aula. Porque aí eu comecei a dar aula de canto, eu só dava aula de dança. Aí as pessoas, eu comecei a cantar nas cerimônias. Eu demorei 1 ano para cantar na força. Porque, ué, mas você não é cantora? Sou daquela música, tem que valer, valer, viver, tem que viver, viver, valer, tem que viver. Então, esse é o caleidoscópio, que eu viajei o mundo inteiro com esse DJ. Em 2004, a gente foi o Tormentone dell'Estate, a música, a terceira música mais tocada no verão italiano. Então, até hoje, toca muito essa música, gente. E essa música foi eu que escrevi também. Tocou em novela e não sei o quê. E cheguei nesse sucesso, né? Cheguei a fazer show junto com a Joss Stone, com Black Eyed Peas, esses festivais italianos, né? Então,
fiz vários programas de TV. Uau! E eu era aquela loucura, né? Imagina eu há 20 anos atrás, porque fazem 20 anos, isso, 2004. Aí o que aconteceu? Eu fiquei grávida. Fiquei grávida do 5º dia de menstruação. Era para ser aquela coisa que venha filho para botar lenha nessa fogueira, para dar uma acalmada nesse bicho. Porque eu já estava indo para a Coreia. Eu fui 3 vezes para o Japão, 4 não, 3. Aí queriam que eu tivesse meu filho na Itália. Eu falei, não, né? Aí eu me diventei, né? Como fala, diventar. Me descobri mãe. Me descobri minha teta com silicone, mas tinha leite. Eu amamentei 2 anos meu filho. Aqui, sabe? Essa coisa mais... Não tem explicação isso. Você gerar um ser humano dentro do seu corpo, parir ele e amamentar ele, né? E aí você continua a educar ele. E aí tem todo esse desafio, porque ele é um espelho seu, né? E também da semente, do pai. Aí que você vê o poder da criação mesmo, né? E aí, quando eu fui para a Ayahuasca, ele tinha 6 anos. Fiquei 1 ano sem cantar, assim, só observando, só olhando. Aí, de repente, falei, você não é cantora, não? Tá. Aí, um dia, o tambor veio parar na minha mão, né? Aí, eu cantei só aquela música, a Pachamama me alimenta, que eu só sabia isso. A Madre Terra me calienta. Terminei de cantar, vomitei, que deu uma louca. Tremia, assim, que a vara verde, porque foi muito mais difícil cantar assim do que cantar para milhões de pessoas. Eu cantei no primeiro Réveillon da Paulista, gente, era milhões de pessoas, né? Então, assim, cantar na força, sabe? É cantar além para cantar para pessoas, para ouvidos humanos. Você canta para a natureza, você canta para o invisível, você canta para os Xixibu, sabe? Para as formigas, elas estão te ouvindo. Você começa a ver isso. Como é que é o ouvido dos pássaros, como é que é o ouvido das plantas, como é que é o ouvido do ar, né? Então, entrei nesse lugar e comecei a navegar, né? Serpenteando com a dança também. Aí comecei a dar aula da dança cósmica para mulheres. Aí cheguei nesse ventre que canta porque me adoeci, fiquei doente porque eu estava muito só espírito, só espírito. E aí eu entendo hoje, né? Depois de uns 6, 7 anos, e eu fiquei com essa pneumonia, peguei uma pneumonia brabíssima, e eu não sentia nada, não tinha tosse, só febre, sabe? Então meu corpo precisou ficar doente para eu entender que eu estou encarnada. Aí fui direto para a UTI, eu ia para um sagrado feminino, que a gente fazia do livro das Mulheres Corre com o Lobo, era o dia do Barba Azul, e eu tenho uma música para vários contos que eu vou no projeto aí, mais vai sair aí. E tem várias músicas desse livro que abriu muito a minha percepção. E aí eu falei, não, eu estou indo para o ritual, e eu estava indo para a UTI. E aí eu vi o invisível ali no hospital atuando. Aí essa energia de Oxum me acordou, e eu me senti viva de novo, sabe? Porque eu não estava ali ainda. Porque a ayahuasca, quando você conhece ela, né, dependendo de como você conhece, e na época e tudo, hoje em dia é outra coisa, né? Ela te tira, né? Porque ela te leva lá para o mundo espiritual, ela te dá DMT vegetal. E o DMT você fabrica tudo que de medicina a gente fabrica. Por isso que a gente entra na força, porque ela ajuda a gente a fabricar essas coisas no nosso corpo. Então, o DMT que a gente sonha, que faz a gente sonhar, a gente consagra o DMT vegetal e sonha consciente. Tem que ser consciente, senão não adianta nada. Não passa do limite, né? Porque do veneno para a dose, para o remédio é a dose. E cada um tem a sua. Tem neguinho que tem que tomar 3 copos, tem neguinho que tem que tomar meia dose. É que nem a cannabis. A cannabis está vindo a ensinar a medicina de novo, que para uns é... Vou até botar aqui para vocês verem, né? Para uns é 5 gotas, para outros é 10 gotas. Para de dia é 3, para de noite é 10. E assim a gente vai vendo a nossa dose. E como é que eu sei a minha dose? Passando dela, Riane. Passa da dose que você vai saber. Porque é assim que a gente conhece nosso corpo, né? Então, aqui eu sempre pingo a cannabis, o óleo de cannabis do cacau,
Porque o cacau, como ele é gorduroso, né? Ele tem a manteiga. Eu vou mostrar aqui para vocês. As gotinhas ficam flutuando, gente. Dá até para fazer coraçãozinho, olha. Tá vendo? Vocês estão vendo? Aí, ó. Dá pra ver, sim, as Ó, gotinhas. é uma coisa E não mais. E aí você sente o gosto da cannabis, o cheiro da cannabis e o cheiro do cacau sem misturar, né? Não precisa misturar. Aí você toma. Hum. Aí medicina, né? Aí quando eu cheguei na pandemia, a Cacau pegou e chegou na minha vida. A Thali chegou, falou, mano, eu quero que você dê uma aula de canto e canta no trabalho de ayahuasca, que era um grupo que ela tinha, foi um fim de semana no interior. Aí à noite foi ayahuasca, uns 15 minutos, no final da cerimônia eu cantei umas músicas, eu estava começando a cantar nas cerimônias, né? Começando a cantar nas cerimônias, cheia dos set list, das letras, tinha que saber a ordem da música, qual música, a letra, a pasta, pega a pasta, pelo amor de Deus. É assim, né? Essas expectativas que a gente cria. Aí, no dia seguinte, é lá o ritual do cacau. Eu falo, eu só vou tomar porque é você que está falando. E ela fez a primeira iniciação que teve aí na Pedra do Sabiá, com a Jurema. É a primeira que teve. Foi a Andréa Sumé, foi a Juliana Ouro, foi a menina lá da Caverna da Ursa, né? Muita gente, muitas mulheres medicinas incríveis que estavam nessa primeira edição. E a Thali, essa mulher negra também, né? Então, a minha primeira xícara de cacau eu recebi dela. Essa mulher negra, guerreira, juremeira. Eu tenho um carinho muito grande pela Thali, assim, né? E aí eu tomei o cacau, tomamos um rapé de cacau, que eu falei, pô, legal o rapé. Tomamos cacau, aí eu, tá bom, vai. Cacau, agora só estão inventando moda. Agora é cacau, chocolate, meu Deus do céu, né? Pensava eu. Tomei o tal do cacau amargo, beleza, medicina, né? Aí tô lá, vamos respirar, minha gente. Eu comecei a dar aula de canto. Aí senti o ar, porque o cantar é o ar que sai em forma de som. Simples assim. Então começa na respiração, tudo começa na respiração. E aí fomos indo, de repente começa aquela expansão, aquela alegria, que não sabe de onde vem, aquela ocitocina. Eu olhava para trás, o que é isso? Eu quero! Aonde? Quando? Como? E aí ela falou, mana, segue essa mulher, ela está fazendo iniciação, vai fazer a próxima. E aí foi que eu comecei, né? Seguir. Aí o único cacau que era vendido na época era cacau, hoje acho que é cacau Douro, mas era outro nome, o cacau da Cecília. Cacau Tesouro, não era? Da Douro. Cecília? Ela foi bem pioneira, né? É, a Cecília. Era a única que tinha cacau em São Paulo, assim, né? E aí comecei a fazer meus experimentos. Eu nem sabia o que era casquinha de cacau, que ela mandava umas casquinhas. Para que é isso? Ah, para fazer um chazinho, não sei o quê. Falei, nossa. E aí fazia do meu jeito, deixava ferver tudo, achava que tinha que derreter. Mas eu fui me aprofundando, fui me experimentando. O importante é você investigar da sua maneira, né? E aí fui indo, pandemia. Bem, pandemia, fica todo mundo trancado. Aí eu moro em São Paulo, né? A Babilônia, então ficou todo mundo 2 meses sem sair de casa, morrendo de medo de respirar. E aí me separei, graças a Deus, a mãe. E quem me acolheu? Cacauzinha. Porque aí a gente ia fazer a iniciação em setembro, em Terra Mirim, que eu nem sabia o que era Terra Mirim, eu só estava indo para fazer a iniciação de cacau. Se fosse na Pedra do Sabiá, eu ia para a Pedra do Sabiá. Mas, no caso, ela fez em Terra Mirim, né? Então, de setembro foi para abril. Aí ela deu uma coisa de online, 21 dias de cacau online. Eu já tinha feito a inscrição, já tinha comprado passagem, enfim, eu estava louca pelo cacau. Aí, o cacau me acolheu, assim, de uma forma, gente, tão amorosa e tão expansora, assim, sabe, de acolhimento mesmo, de calor humano, Aí eu comecei a estudar mesmo o cacau, né? Ver essa gordura, ver essas estrelas, que parecem um céu estrelado, né? Quando a gente olha para o cacau, eu comecei a me ver nele.
E aí a música. Aí no último dia, porque foram 21 dias, no 21 dias eu peguei o violão pela primeira vez e fiz, achei a música no violão, comecei a fazer a cacauzinha, que a gente fazia cacau na própria xícara, aí fazia o cacau na própria xícara, eu comecei a bater a colherzinha, comecei, cacauzinha, mamãezinha, fala com meu coração, curandeira do amor, fez o gosto de uma flor. E aí eu gravei isso no telefone, liguei lá o vídeo para assistir o Elementar do 21 dias, eu falei, quer saber, não vou ver isso não, eu vou fazer essa música. Aí peguei o violão, na força do cacau, e essa foi a minha vivência, né? O último dia fazendo mesmo a música, Curandeira do Amor, né? E aí foi massa demais, cheguei em Terra Mirim, essa terra de avós, eu nem sabia o que era Terra Mirim, quando eu cheguei lá e 8 horas da manhã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa casa abençoada. Vendo aquelas velhinhas, aquelas senhorinhas de 60, 70 anos, que falam da deusa há mais de 40 anos, sabe? Que plantam a lua, que falam do sangue sagrado, que se curam com a argila, com essas terapias naturistas, né? Com a mãe natureza e a deusa mãe, a deusa mãe. Eu falei, gente, o xamanismo da deusa mãe. Eu há 6, 7 anos buscando um lugar para me encaixar. A Bahia de todas as santas. Chegando, né? Eu falei, pronto, é aqui, me encontrei. Aí eu me encontrei real. Foi mais do que a iniciação do cacau, né? Foi ter encontrado Terra Mirim, essa terra de mulheres, né? De anciãs. E eu virando também, né? Porque aí eu comecei a entrar na menopausa, né? E não, você tem que vir na escola xamã, na escola da Xamã Uba Maria, porque não é a xamã. A xamã só teve uma partilha no último dia. Foram 10 dias de iniciação. Teve o programa Terra Mirim. Aí veio esse nome Luia, que eu achava que era minha filha que ia nascer. Só que a filha foi a menopausa e o bastão das medicinas, né? Tipo, vai, minha filha, vai servir a Deus, a quem tu serves. Aí o que eu mais ouvia lá em Terra Mirim era isso. Luia, a quem tu serves. Porque lá veio, no Templo dos Ancestrais, esse nome, Luia é você. Porque eu julgava esses nomes Sol, Gaia, esses nomes, né? Lá em Terra Mirim todo mundo tem nome espiritual. E aí eu falava, ai, mano, que coisa brega, né? Porque meu nome Janaína já era legal pra caramba. Mas eu julgava na minha cabeça. Aí a menina da minha frente, ai, água de ouro. Eu, que água de ouro? Ave Maria, eu na minha cabeça. E aí fui para uma árvore ali, e aí ela falou, se conecta com sua ancestralidade, botou uma música chamando, uma música que fica aleluia, aleluia, aleluia. E eu tinha essa coisa de um trabalho de ayahuasca de 10 anos atrás, porque tem muito trabalho de ayahuasca de 10 anos atrás que você vai entender agora. Aí a ayahuasca me falou, a ayahuasca não falou nada. Sabe assim? A ayahuasca te mostrou uma coisa que você vai entender daqui 10 anos. A ayahuasca me falou que eu vou ter uma filha e ela vai se chamar Luia de Aleluia. Eu vi. A ayahuasca me mostrou. Aí passa 6, 7 anos, essa filha não veio. Cacau na vida, fui para Terra Mirim. No tempo dos ancestrais, falou, Luia é você, minha filha. Aí começa uma música, aleluia, aleluia. Luia é você. Então, aquela criança que eu vi era eu, criança, como eu vou me segurando. Não era o cara que eu estava segurando uma filha que eu ia ter. Era eu mesma. Aí foi tão rápida a ficha que eu falei, eu vou mudar meu nome. É Jana Luia agora. É Luia de Aleluia. E aí Terra Mirim fez esse negócio todo na minha vida, né? O cacau começou a me dar coragem para servir. O cacau começou a me dar coragem para ver a minha beleza mesmo, sem estereotipar, porque a ayahuasca ela muda, mas o cacau dá coragem. Porque é puro. Fala que não é enteógeno, né? O cacau não é enteógeno. É sim, porque ele fabrica hormônios, ele fabrica serotonina, ele fabrica anandamida, fitocannabinoide. E o que é? As glândulas. Onde fabrica os hormônios? Nas glândulas, são os 7 chakras. Então, tudo que muda a nossa percepção de sentir, de pensar, de ciência, de consciência, é enteógeno. Né? Então, eu vou fazer a oração, senão eu fico falando aqui. E vou fazer a oração, quem está com a sua xícara aí também, já pega assim a xicrinha e faz a oração para Cacau, né, falando com ela, porque quando a gente fala assim também, pertinho da medicina, sentindo cheirinho, ela também escuta, né?
A oração também é para ela. Também é para ela. Também é para as medicinas. Quando eu falo a curandeira do amor, é a medicina. É a Cacau. A curandeira da alegria, a curandeira da magia. São todas as forças da natureza, né? Não só o ser humano. E a gente é a natureza, então também é a gente. Mas é antes a natureza, né? E aí, quem quiser repetir junto, é bom, né? Já vai trazendo essa oração para esse dia de hoje, essa quarta-feira, né? Trazendo mesmo essa oração para o nosso corpo, para a nossa molécula. A oração da Xamã Maria, a oração à grande mãe. Mãe nossa, que estais no céu, na terra e em toda parte. Bendita seja a tua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor. Que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte da nossa existência. Que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe nossa, que estais no céu, na terra e em toda parte, que o propósito maior guie os nossos passos e que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra e assim possamos pulsar em um só ritmo. Que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Rei Grande Espírito, Rei Grande Mãe, Rei Xamã, Rei a Cacau, Rei a Coração. E assim é. Eu sou Jana Lu e assim falei. Reia, Giana, nossa, que lindo assim ouvir. É, eu sempre ouço também você falando, é Giana Luia de Aleluia, mas saber agora o porquê que você reforça isso e o quanto que isso foi uma mensagem, né, do seu autoconhecimento, dessa transformação, desse renascimento seu, fez isso ressoar bastante assim em mim, né? Obrigada por essa partilha, assim, muito gostoso te ouvir e ver como que o Cacau também foi te guiando, né? Como que ele chegou com uma aula de canto que era, né, o seu viés profissional, que fazia parte da sua história, dentro de um outro contexto, que foi a expansão da ayahuasca, e você não cantar na força, mesmo sendo sua profissão. Então, essa coisa da coragem do Cacau, né? Para mim, nos meus processos com a medicina do Cacau, é assim, ela foi tirando os meus véus, né, para eu enxergar o que que era o meu foco, que é isso que você trouxe, essa questão de ser a longo prazo, que a gente consagra e depois de anos a gente vai entendendo o que que é, qual é a mensagem ali. Então foi ótimo assim esse reforço e saber mais da sua trajetória com Cacau. Eu confesso que eu tenho algumas dúvidas sobre a questão de misturas de medicinas, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito cautelosa com tudo que é medicina, sou muito sensível. Então, assim, se eu vou consagrar cannabis a Santa Maria, é só Santa Maria. Se eu vou consagrar cacau, é só cacau. É 21 dias de cacau, nada de rapé, nada de nada, é só eu e o cacau. E eu vejo, né, em você servindo elas com muita habilidade, com muita propriedade, assim, que é uma coisa que me dá muita segurança, até por isso te convidar para falar disso, que eu vejo que você tem muita propriedade, você vive as medicinas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, como que é essa mistura de medicinas, o que que é isso, se é para todo mundo, se não é para todo mundo, quando usar, igual as gotas, né? Você falou, tem que saber a dose. Como que eu sei a dose passando dela? Porque eu sei que eu exagerei. Então vamos voltar aqui uns passinhos para trás e essa cautela, né? Mas queria que você falasse um pouquinho assim de como que é esse universo de todas as medicinas e como que elas podem se conversar. Massa. Então, assim, né? Quando eu consagrei o cacau e comecei com o cacau, a Santa Maria já estava ressignificando a Santa Maria, né? Porque eu fui maconheira desde os meus 16 anos e foi a maconha também que fez eu escrever o Tem que Valer. Né? Então, eu fumei maconha, escrevi Tem que Valer, Valer Viver, tudo começou, pum. Eu nunca utilizei outra droga, tipo cocaína, nunca cheirei, nunca nem botei na boca, porque eu já sou muito acelerada, muito...
Então as pessoas falam, a cocaína te deixa pava. Ave Maria, se eu cheirar, então eu vou fazer Forrest Gump. Vou sair correndo, nunca mais eu volto. Então eu nunca tive interesse nisso, né? Nesse tipo de estimulante. Mas eu acredito que todo mundo que já experimentou drogas, né, tem um passinho mais fácil para as medicinas, porque as medicinas não deixam de ser psicoativas também. Então, tudo é uma droga, se você for ver. O lance é esse. É que eu não gosto de falar droga, né? Mas drogaria, né? A gente está vendo tanto de drogaria abrindo. Lá sim tem droga. Porque tudo aquilo ali tem os efeitos colaterais. E tudo aquilo ali foi sintetizado da mãe natureza. A mãe natureza, ela é generosa. Ela dá. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele é poderosíssimo. Ele é a fermentação da cana-de-açúcar. É açúcar. Poderosíssima. Agora, ela é generosa. Ela faz assim, ó. Você que se vire. Como, quando, quanto. Então, não é o álcool que acaba com a vida das pessoas. É a maneira que as pessoas utilizam ele. Porque o álcool é poderoso, ele extrai a essência de tudo que ele toca. Então, você bota lá a planta, eu fiz tintura do fruto do cacau, mano. É a coisa mais incrível. Para quem não pode ir com o fígado, tem o floral da flor, mas fazer a tintura daquele fruto bonito, colhido, lindo da fazenda Baobá, lá da Bahia, que eu trouxe, peguei o fruto inteiro e taca ali no álcool cereal, 2 anos ficou lá, esqueci, porque tintura é isso, é o tempo. Aí o álcool fica ali, ó, pegando todas as propriedades para ele. Quando eu vi, pareciam uns fetos, as amêndoas, pareciam uns fetos assim, ó, flutuando no álcool, e o álcool ficou magenta, ficou rosa, ficou a coisa mais linda, gente, ocitocina pura, né? Teobromina ali, ó, anandamida, porque assim, por que que o cacau, né, é considerado o superalimento? Porque ele tem quem? Anandamida. Quem é a anandamida? É uma molécula fitocannabinoide, a molécula responsável pela alegria. E ela é fito, porque é da planta fito, canabinoide. Ela é um canabinoide, a anandamida. E ela é queridinha no cacau e queridinha na maconha. Todo mundo fala da anandamida, porque a anandamida ela expande os fitocannabinoides, o sistema endocannabinoide, para as glândulas, para os hormônios, para a serotonina. Então, eles estão estudando essa expansão do sistema endocannabinoide sendo ativado pela anandamida. A anandamida é babado. E tem o nome de Ananda, né? Que é o discípulo de Buda também. E Buda também se alimentava das sementes de cannabis quando ele meditava. Então, eu sempre comecei a ressignificar essa minha relação com a cannabis, que eu fiquei, quando eu tomei ayahuasca, eu parei de fumar, eu fumava cigarro, tomava Coca-Cola, todos esses vícios do sistema. Jogava Candy Crush, ficava o dia inteiro tomando Coca-Cola, a noite inteira fumando um Marlboro vermelho, comprava de pacote, entendeu? Ó, dale, dale. E aí, ayahuasca, pum, parei de comer carne, parei tudo. Aí você vai ressignificando, né, as coisas, ok? Né? Vamos lá, vamos se poluir um pouco, para a gente ficar dentro da Matrix, né? A gente tem que fluir nisso, e o corpo também vai fluindo, né? E aí é massa porque o cacau é um alimento, a maconha é uma erva, é um alimento, tem o óleo dela, tem as folhas dela. Muita gente acha que o símbolo dela é a folha, mas a gente não fuma a folha, a gente fuma a flor da mulher. Ela tem 2 sexos, né? Aqui é uma flor, olha que coisa mais linda. Florzinha. Parece uma lavandinha, né? Vamos fazer essa flor da lavanda, imagina a flor da lavanda. Tem vários tipos de maconha, como tem vários tipos de arroz, de banana, de feijão. Então, tem maconha que tem mais isso, tem maconha que tem menos aquilo. Então, fica só falando de THC e CBD, e são mais de 500 fitocannabinoides, como se fosse o THC o vilão e o CBD
o bonzinho, sendo que os dois têm a mesma importância, porque não são só os dois, são mais de 500. Aí fica falando de dois. Então, assim, tem planta que tem mais esse, tem planta que tem mais aquele, é que nem a banana, tem banana pequenininha, tem banana desse tamanho. É a mesma coisa. É o resto saber qual. E a gente sabe muito pelo cheiro. Ah, esse cheiro aqui eu gostei. Ah, esse cheiro aqui. Aí você vai experimentar, você vai ver que você vai se dar melhor com uma e com a outra não. Porque a gente é mamífero. Nós somos mamíferos. A gente sente cheiro. Nosso corpo reconhece, recorda, relembra. A gente está aqui para lembrar isso, né? A gente não está aqui. A gente está aqui para lembrar, porque nosso corpo já viveu isso, as moléculas, os ossos ancestrais, né? Então, quando eu descobri a coisa da. Já comecei com a Thalia assim, a Thalijana. A gente tem que estudar a cacau com a maconha, porque tem a anandamida, porque ela tem um fitocannabinoide. Eu falei, nossa, perfeito, porque eu estou ressignificando a maconha, né? Aí eu comecei a fazer o Rezo de Maria, fiz a música Rezo de Maria, comecei a fazer ritual para maconha, né? Há 6 anos atrás, 6, 7, sei lá. Foi quando eu ressignifiquei ela, era só para mulheres e tinha o rapé. Aí que eu comecei a sentir as incorporações, porque a Santa Maria, o que ela é? Fitocannabinoide. E a gente tem esse sistema endocannabinoide. E quem que é esse sistema? É o sistema que regula, que equilibra o nosso corpo. Simples assim. Eu tô agora, depois de tanto tempo, né, estudando, sempre expandindo, eu vejo que a maconha, ela, que não é nem a maconha, né? O sistema endocannabinoide, que nós temos, seres humanos, é o responsável pelo, aí, ó, pelo nosso sentir. Então, se eu sinto dor, é o sistema endocannabinoide, a molécula receptora endocannabinoide que está falando com o meu sistema nervoso, olha, está doendo. Olha, você está com fome. Ó, você está com sono. É esse sistema do sentir. Então, se a gente sente, é o sistema endocannabinoide que avisa a gente que a gente está sentindo. Então, eu comecei a perceber, gente, está na Bíblia, está nos Vedas, está na cabeça de uma deusa egípcia do conhecimento. Podia estar na mão de ser chato, podia estar no coração de ser. Está na cabeça. Então, equilibra o fitocannabinoide. Quando entra no nosso corpo, ele vai equilibrar o nosso endocannabinoide. A temperatura, a homeostase que eles falam. O que é a homeostase? É equilíbrio. Então, ele vai equilibrar, ele vai puxar. Se está mais, ele vai botar menos. Se está menos, ele vai botar mais. Então, Acho que ela apertou o botão ali Caiu. sem Putz, querer. Sim. muita Mas emoção. Nossa, que interessante tudo que está falando, né? sim, essa ligação, né, dessas ativações, assim, não era uma coisa que eu tinha tanto conhecimento. Eu acho que é pouco falado, né, desses efeitos, assim, eu acho que É, entra em alguns tabus, né. e da anandamida no cacau. A gente fala muito da teobromina que tem o cacau, do magnésio, mas a anandamida é um componente que também tem que a gente não sabe muito, não fala muito. Talvez pelo mesmo, né? Porque é um componente que também tem o cannabis e que é algo um pouco mais sombrio, algo um pouco mais misterioso, que a gente não tem esse acesso tão facilmente. foi só falar da maconha que já cai, Chegou! o sistema já derruba. Me ligaram aqui, sei lá, eu fui apertar e acabei saindo. Ó, aí já veio parar um baseado lindo na minha mão. Voltou, É a, Jana, que é a bom. forma mais antiga de utilizar, né? É o pito do pango. É o pito. Porque imagina os escravos, todos chicoteados, trabalhavam o dia inteiro, ainda eram chicoteados. Chegava à noite, eles dançavam capoeira e cantavam e tocavam tambor. Por causa de quê? Ó quem que tirava a dor. Se Jesus curava com óleo ungido, e ungir em aramaico é Cristo, então Jesus Cristo, Jesus aquele lá que unge, Jesus aquele que é curandeiro, Jesus aquele que fala com as plantas, Jesus aquele que respeita a consciência feminina, porque quem é que fala com as plantas? É o feminino, é o mistério, é a lua. E quem é que manifesta
é o masculino, é a consciência masculina, é o sol. Então, se eu estou falando aqui, é o meu masculino que está manifestando. Mas eu sinto para falar. Quando esse sentir da fala é o feminino, é essa união sempre, né? Do feminino e masculino que traz toda essa magia de sentir. Então, o sistema endocannabinoide, endo de humano, endócrino, e fito de planta, então, entre o fitocannabinoide no nosso corpo, ela vai vasculhar ali e vai equilibrar. Então, tem gente que fuma a mesma maconha e um dorme, o outro fica acordado, o outro fica falando que nem um doido, o outro fica olhando assim, ó, meditando, porque é aquilo que aquele corpo precisa para equilibrar. Então, assim, aquele corpo precisa dormir para ele equilibrar. Aquele ali precisa de atividade para ele equilibrar. A maconha é isso, são professoras. Então, ela vai entrar, o fitocannabinoide vai entrar no seu corpo, ou pelo óleo, ou pela tintura, que também tem a tintura, tem bala, tem milhões de maneiras, né? Tem a própria defumação, o aroma. Só de você cheirar, ó, só de você cheirar, você já entra. A boca já adormece. Tá Ô, cheio de Jana, ar. eu, eu tenho uma pergunta aí. Ah, Aí você está falando que a planta, no fundo, vai saber o que a gente está precisando, como essa propriedade adaptogênica que também tem o cacau, que tem várias outras a medicinas. carne também Que tem a ela, adaptogênica. Isso. que ela sabe que teu corpo, teu organismo está precisando e pá, te leva para lá. Você está precisando chorar, está muito magoado, vai liberar, vai chorar então. Está precisando descansar, vai deitar. Mas aí, quando a gente faz essa mistura, né? Quando a gente potencializa, tipo, a Santa Maria com o cacau, como que fica? Como cada pessoa é distinta. Então, como que fica para nosso organismo quando a gente junta essas plantas e tem esse componente e que nos faz sentir tanto, né? Ou seja, o cacau já nos ajuda a sentir, já nos expande, ficamos muito sensíveis e agora sabemos que a Santa também tem isso. Como manejar, sobretudo aqui tem pessoas que compartilham cacau e que é importante ter cuidado com isso, porque às vezes as pessoas abrem processos e que a gente, como facilitadora, tem que se fazer cargo. Então, é tão delicado, tão sutil. Como que você pode orientar a gente para ter o cuidado, a delicadeza que essa mistura, né, requer, porque não é chegar e misturar, senão que é ter uma consciência. A pior mistura é com essa alimentação que o sistema coloca, né? Tipo açúcar, sal, carne. Essas são as piores misturas, né? A natureza, ela é muito sábia, então eu comecei a estudar realmente, né? O cacau com óleo. Aí eu falei, não, eu vou fumar. Eu fumava a tintura. E aí veio também o cogumelo, né? Se o cacau é a teobromina, que é bebida dos deuses, o cogumelo é a psilocibina, que é a carne dos deuses. Então, bebida e carne, comer e beber com os deuses, com as deusas. Então, para você ver, né? A teobromina é como se fosse um inibidor, inibe-amor. Eu não gosto de falar mais nenhuma palavra de dor, que nem você falou agora, facilitador. Eu não sou facilitadora, não. Eu sou condutora, eu não facilito mais dor, não, só quero facilitar amor. Porque essas 3 medicinas estão me trazendo isso ao longo do tempo. Questionar o sistema, questionar nossa comunicação. Porque o sistema endocannabinoide ativado e estimulado, ele é o sistema da comunicação. É o Laroye. Laroye em Yorubá é comunicação, é mensageiro. Então, se a gente fala de orixá, que é o quê? Ori, que é o quê? Origem, que é a origem genética, é o DNA, é a fonte, que eu sempre ouvi em Terra-Mirim, a fonte, honre a fonte, para ela nunca secar para você. Se você honrar a fonte, honrando a fonte, ela nunca seca. Então, assim, sempre, né, honrar essa fonte. Da onde vem esses conhecimentos que eu estou relembrando? Porque não é nada meu, é tudo lembranças que a gente está tendo, porque está nos ossos, está nas nossas moléculas.
E Pachamama é o retorno da deusa que a gente está vivenciando, essa profecia está acontecendo. As mulheres estão tendo coragem de falar, de sorrir, de gargalhar. Antes a mulher não podia nem rir, não podia passar um esmalte vermelho, botar uma blusa vermelha, que era puta. Madalena, 6 anos atrás, era puta. Então, assim, a mulher agora está tendo esse poder. É o retorno realmente da deusa. Porque a gente que pare, a gente que educa esses homens. Como é que eu vou educar esses homens para respeitar a minha feminilidade, a minha buceta, e parar de chamar a minha buceta de vagina, que é lugar que guarda espada, que corta? Então eu vejo um monte de terapeuta de Onieg falando, no canal vaginal, tá chamando isso. Se a gente está, ai, cacau, ayahuasca, a gente chama o espírito das medicinas com a palavra. Aí vem Iá, que ontem eu fiquei o dia inteiro brigando, do Beto Carreiro eu brigando com o povo. Vem que essas cantoras de Iá, essas cantoras que não têm alma, essas letrinhas de GPT, faz música em uma semana. Eu demoro... Quantos anos? Tem gente aqui que trabalha com música. Como é difícil a gente cantar. Todo mundo que tem voz pode cantar. Aí vem assim, o ciclo se vai. Essa música viralizou, minha gente. Essa cantora não tem alma. Essa cantora é de Iá. Não venha me comparar com isso. A gente está no mesmo propósito. Não está porra nenhuma. Para eu chegar aqui e cantar do jeito que eu estou cantando, 50 anos. Tomando cacau, tomando ayahuasca, vomitando, cagando, peidando. Aqui, uma Iazinha vir e ciclo se vai pra puta que pariu. Sabe, assim, eu me conecto com essa música. Eu sinto muito que você se conecte com uma música artificial. Porque agora vai ser o tempo disso, minha gente. Orai, vigiai, orai. A gente está aqui no online, mas a gente está tudo com a cara aqui. Não adianta estar no online e estar fazendo cocô, e estar falando com outros. Então não esteja. Esteja presente. O online vai servir para a gente estar aqui, presente. Porque a gente já não sente o cheiro. Aqui. Como é que eu vou saber se é de verdade ou não? É esse o tempo agora. Aí eu vou ficar escutando musiquinha de... Tem música de cacau também. Uma Iá cantando cacauzinho, não sei o quê, cacau. Porra, velho. Canta você que eu quero ver a sua voz. Faz a sua letra, porque você bota ali, num brinquedinho de IA, de aplicativo. Ayahuasca, rapaz, sananga, sai a música inteira em 1 minuto. Com estrofe, refrão. Aí vai falar, eu fiz a letra, fez a letra o cacete. Porque dá para saber quando a pessoa faz a letra. Dá para saber quando a voz é de verdade. Por mais que ela tenha autotune e afinador, afinamor, por mais que ela afine a voz ali, nos programinha, você sabe que aquela voz é real. Agora, tem voz que aí estão e vai vir cada vez mais para enganar, viu, gente? Porque vão gravar nossa voz e vão reproduzir. Aí a mesma coisa estão fazendo com os artistas de pintura, porque o ser humano está virando tudo desenho, como eu falei, né? Todo mundo está virando desenhinho na internet. Em vez de botar uma foto de verdade, de uma cerimônia de verdade ali, uma vela, uma maçã, a medicina, não, vira tudo desenho. Eu sonhei isso na pandemia, gente. Que a gente estava virando desenho. Vinha um drone, escaneava você, e a gente ficava quadrado e virava desenho. E eu estou vendo isso. Porque a IA está fazendo isso. Os fly tá ficando tudo desenho de ser humano. Tá todo mundo virando desenho artificial. Porque perdeu... E a gente tem tecnologia. A gente tem essas fotos de mil pics. A gente pode bater uma puta foto e fazer um puta fly de verdade. Não pegar desenhinho. É que é novidade agora. Aí o povo tá bonitinho. Daqui a pouco vai cansar isso. Já tá cansando. Já tá cansando, porque tá tudo igual, minha gente. Os fly. As coisinhas, né? Então, assim, eu venho mesmo para desconstruir mesmo. Eu sou tormenta planetária. Já tô com 50 anos. Tô mais pra lá do que pra cá. Não tô nem aí. Não quero seguidor. Não quero nada. Sabe? Eu quero só me manifestar, sabe? O que eu vim fazer aqui hoje. O que eu vim fazer aqui hoje, Deus? É isso, então vamos embora. Então chega de criador, chega de buscador, chega de rezador, sabe? A gente tem que mudar a nossa comunicação para a gente se ver livre. Colonizador. O Nego Bispo está falando isso. Aí Ailton Krenak. Aí eu comecei a ver outras pessoas falando do poder da palavra. Eu falei, eu não tô louca. Eu não tô louca. Cacau não tá me deixando louca. Cadáveres e cogumelos, pelo contrário, eles estão me deixando na realidade, porque os cogumelos, eles estão aqui há muito tempo.
Então, os cogumelos, o que eles são? Vai ver o que é cada coisa. Quem é que está cantando essa música? Vai ver se é uma pessoa mesmo. Quem é que escreveu esse livro? Quem que pintou, deu esse desenho que falou comigo? Vai ver a fonte. A gente só vai conseguir começar a curar vendo a fonte dessa água, né? Essa fonte, honrando ela. E é muito louco isso, porque o cogumelo, o que ele é? Ele é a genital do fungo. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Todos os cogumelos, que tem shiitake, shimeji, eu amo comer cogumelo. Falei, meu, a genital dos fungos. Então, os fungos são os pincéis, né, de Pachamama, tudo vem do fungo. Imagina você ter uma chana de cogumelo, porque a genital, imagina um pau de cogumelo, um pau parece um cogumelo, né? E o cacau, ele é hermafrodita, e diz que a teobromina, ela é como se fosse um inibidor da psilocibina, como se fosse o mariri para a chacrona, tá ligado? No nosso corpo. Então, um pouquinho de cogumelo que você come junto com o cacau, bum, a psilocibina. Né? É como se fosse... Você não vai tomar só o chá da chacrona, porque não. Ou se você fumar a chacrona, vai rapidinho, 5 minutos, porque já vem o imal, aí tem o mariri que vem para inibir e segurar um pouco a chacrona, conseguir, né? Nosso corpo é sábio, nosso corpo é a própria natureza. E se é natureza, é o quê? Natureza. Natureza. A gente podia falar natureza. Então, é a própria reza. Aí fica falando rezo. Ai, eu rezo. Eu tô também com esse negócio de rezo. Eu tenho um CD com o nome Rezo, mas de 6 anos atrás. E hoje eu não falo mais rezo. Eu falo reza. Porque de rezo, chega essa cara. Sabe? Essa cara de rezo. Essa cara. Essa cara aqui. Só o. A gente só fala o. Nós mulheres, né? A gente acostumou a ser chamada no o. Ser humano, útero, sagrado, feminino. Tudo. Chupando a... Chega de chupar a rola, minha gente. Oi, Jana, aproveitar essa deixa. A reza, a consciência, a medicina, a ayahuasca, a deusa. Aí a gente fica adoro om. Mas vamos manter, eu trago muito o mantra da mãe, né? Que é o ma. A gente ri mais, porque a gente está num momento de contração forte, planetária, de tudo. A gente está assim, ó. Então a gente tem que lembrar que a gente é água. E o que a água faz quando ela contrai? Flutua. Ela é gelo. É o único... Tem uma matéria da BBC falando da água, que toda a água no planeta é alienígena, porque ela é a única coisa que sobe contra a pressão atmosférica, que é o sistema capilar, que é por isso que sobe tudo a água. Né? Os fluidos sobem, a água sobe. A água é o grande poder, a gente chama de mãe terra, um planeta quase 80% água. Esse planeta aqui nosso, que é água. Né? Então, usar mais essa água, e água é o quê? É as emoções, né? Então, é essa emoção, é saber pensar com o coração, sentir com a mente. Esse lugar que também a Xamã Maria traz, do Hermes Trismegisto, e eu trouxe também na música, na oração ao Sagrado Corpo, que depois eu quero fazer ela no final, a gente começar com a oração, finalizar com a oração, que foi também nas bênçãos de Terra Mirim, foi uma busca de visão que eu fiz, dentro de um cemitério que tem lá, e recebi, a Chama falou, pode ser que vocês recebam uma oração pessoal. E aí eu recebi essa oração ao Sagrado Corpo, né? E vejo que esse corpo contrai, expande o tempo todo. A gente está nesse momento planetário de contração, por isso o retorno da deusa. Porque a deusa sabe lamber as feridas. Então, trazer o cogumelo,
Aí eu comecei a ver, né? Eu fiz a primeira cerimônia Voa Coração, comecei a estudar cannabis e cacau. E quando eu vi, o cogumelo já estava no altar, porque no clipe Curandeira do Amor, que foi a primeira cerimônia Voa Coração que eu fiz, no sítio São Miguel, tinha um caminho de Amanita Muscari. Assim, Mariporã. Falei, junho, né? Falei, gente, botei no altar. Aí, quando eu vi, depois que meu pai morreu, eu comecei a estudar os cogumelos mais profundamente. Mas num lugar de microdose, cheguei a consagrar 3 gramas, né? Para estudo mesmo. Mas é a microdosagem, sabe, minha gente? Que é um pouquinho a cacau, uma xícara de cacau, aí os olhinhos você põe de acordo com as pessoas. 3, 4, 5. Tem gente que já sabe, eu tomo não sei quanto. Para mim tá bom. Normalmente em cerimônia eu sirvo 9 desse óleo que eu conheço, aí depende do óleo, né? Tudo depende. Qual é a gramatura, qual é a receita? Não tem receita, minha gente. Não tem receita, não. A receita é o que você quer na hora, é o campo. É ler esse campo, sentir o invisível, né? Confiar nele. Confiar nele. Confiar na gente, porque a gente fica achando. Eu acho que eu vou, eu acho que eu fico, eu acho isso. E quem acha, está perdido. Quem acha, perdeu alguma coisa. Então, eu comecei a atender esse chamado da comunicação do sistema. Aí, as 3 começaram a chegar. Então, eu sirvo o cogumelo no mel e na tintura também. Né? Então, nas tinturas, tem uma hora na cerimônia que eu abro, chamo os Exu tudo, e eu honro o álcool. Eu rezo o álcool. Porque, coitado do álcool. Se eu te curo, você me cura, seu álcool. Me cura com tintura de amora, com tintura de anis estrelado, com tintura de cacau, de cannabis, de cogumelo, com tintura. Já fiz tintura até de goiaba. A essência da planta no álcool, você bota 5 gotinhas na água. Essa é a medicina. Aí eu parei de tomar álcool de garrafa e copo e só tomo álcool em gotas. Floral, tintura. Até tem uma cachaçinha de Santa Maria que eu ponho 10 gotinhas assim, ó. Faço um bochecho, tomo uma água. Gente, é uma força. Eu canto melhor, sabe? Porque dá uma asepsia na minha garganta também. Então, tudo é esse lugar muito peculiar mesmo das gotas, da medicina. Quantas xícaras de cacau meu corpo precisa tomar hoje? Eu já tomei muito cacau de vomitar. Então, é sentir o corpo do momento também. Eu vejo que cada vez mais o despertar da consciência, o despertar, e é mais do que o despertar, é essa evolução do DNA humano, essa ascensão da humanidade, é conhecer o corpo, é fazer essa ciência, essa consciência, essa ciência, essa espiritualidade junto. E cada um tem o seu corpo. Só você sabe por onde você caminhou, sua ancestralidade, seu pai, sua mãe, sua avó, as memórias, as doenças que tem na família, por mais que você vai lá para o médico falar, o médico é você com você. Por isso ser curandeira de si. Eu faço o despertar da curandeira, né? Patrícia tá aí também, Chay tá aí, que já fizeram o despertar da curandeira. Curandeiras, é isso, né? É ser curandeira de você mesma. Eu não posso falar para o outro o que eu ainda não vivi, né? Eu só posso dizer de mim, e o outro se inspira e faz ou não. Então, não, eu não curo ninguém, não. Quem cura é as medicinas. É elas que são as curandeiras. E você e a sua relação, o arro por todas as nossas relações. Arro por todas as nossas relações. Não é só, a gente fala de relação, a gente só vê ser humano. Não. Por todas as nossas relações. Minha relação com o cacau, minha relação com a comida, a minha relação com o meu coração, minha relação com o meu pé, com o meu cabelo. Por todas as nossas relações, minha relação com as minhas melecas, com o meu sangue, com o meu cuspe. Eu tenho nojo do meu cuspe. Ai, que nojo! Porque as medicinas todas fazem a gente o quê? Cuspir. Porque a gente tem que tomar Oxum. Eu comecei a ver assim, né? Os orixás, que eu estava falando da origem, né? Ori. O que é os orixás? É a origem. É os elementos da natureza, as forças da natureza. As forças.
Então, eu preciso, esse corpo natureza, essa reza precisa tomar água doce. O que é água doce? Oxum. Então, eu preciso beber Oxum para esse corpo funcionar. Não adianta eu beber Iemanjá. Não adianta. Tem que ser água. Né? Aí eu vou mijar o quê? Eu vou suar o quê? Eu vou excrementar tudo salgado. Tudo é Iemanjá. E é muito louco, porque qualquer machucadinho que a gente faz, vem sangue. Mas para a gente se equilibrar na homeostase, no sistema endocannabinoide, sai água salgada. A gente tem uma professora Viviane maravilhosa também, filósofa, foda. Estou vendo vários vídeos dela, gente. Ela fala que a gente é cheio de furos, de vazios. Nós somos cheios de poros, cheios de microvazios. Então, o que a gente vai pôr nesses poros? Sementes, né? Nossos ossos. A gente sua pela mão. Aí vem negócio de máscara. Você viu? Gente, ó, começa a suar água transparente. A gente podia suar sangue, sendo que qualquer machucadinho que faz é sangue. Até dentro da boca, na gengiva, é sangue. No olho, dentro do olho, é sangue. Mas quando a gente chora, é água. É transparente. Isso é muito mágico. Essas coisas que a ciência não explica. Porque H2O não devia ser líquida. H2O tinha que ser gás. Então, assim, são coisas que não têm explicação, que é essa consciência feminina. E é por isso que é a mulher calada, cruza as pernas, pode rir, que, prende ela, queima ela. Porque a Cacau foi queimada. Cannabis foi presa. Santa Maria foi presa, né? Madalena, então, puta. E daí? Todo mundo quer. Por que que hoje em dia, né, minha gente? Fala, Nazaré, cadê o fogo, Nazaré? Chama o fogo. Apagou. Porque assim, a maconha, ela só é maconha quando bota fogo. O cacau só é cacau quando bota fogo, quando fermenta. O fogo é o quê? Na bruxaria, o espírito. E o fogo precisa dos 4 elementos. Tudo é a base dos 4 elementos: terra, água, ar. Então, o fogo sem ar não existe. Eu acabo com o fogo. Acaba o ar, acabou o fogo. O fogo precisa da terra, precisa da madeira. E a madeira precisa do quê para ser madeira? Água. Então, assim, o fogo é o espírito. Se a gente olha para uma fogueira e fica ali, tiraram a fogueira e botaram a televisão, minha gente. Antes a gente ficava ali, ó, na fogueira, olhando as labaredas, sentindo o nosso espírito, as salamandras, a magia. Porque se eu comer a maconha assim, sem botar fogo, não acontece nada. Não acontece nada, eu tenho que ativar. Virar THC, só vira THC com fogo. CBD com fogo. E qual é essa temperatura? Tanto é que tem os vaporiza-flores, vaporiza-amores, e você vai botando a temperatura, 180 graus, 200 graus, aí vai descarboxilando nessa temperatura X, que já ativa os fitocannabinoides Y para a sua patologia. Então, você não precisa ativar todos aqueles fitocannabinoides. E minha gente, os fitocannabinoides, eles ficam dentro da cabecinha de uns cogumelos minúsculos que chama tricoma. Se vocês verem ele em lente de aumento, parecem uns microcogumelos na folha, na florzinha, assim, os cristais. Então, a natureza, ela é, assim, impecável, magnífica, soberana na arte. Porque é arte. É pura arte. Arte viva. E se a gente é a natureza, todos nós somos artistas. A gente é artista, sabe? Então, o sistema colocou a arte ali, ó. Colocou o tempo, que é coração. O tempo, que é coração,
emoção virou tic-tac. Aí correria, correria, correria. Quando o pessoal fala, está na correria, eu falo, não estou com a correria. Estou no movimento. Meu coração bate rápido, bate lento, bate calmo, tem vários ritmos. Eu não estou só nesse tic-tac, não. Porque botaram o relógio no negócio. Tiraram o coração e botou o relógio, que nem os desenhos da Walt Disney, que mexe com o quê? Com as emoções que eu estava falando do Beto Carreiro, parque de diversão, minha gente. É um vórtice energético, é pura energia. Você tem que ver as flores do parque. As flores assim, verde, os hibiscos, as rosas, porque está debaixo daquele... E as pessoas, por mais que elas estão sentindo aquilo, elas ainda estão assim, porque a maioria da população, minha gente, está sem coração. Por isso essa expansão, porque a cafeína, que é poderosa, medicina dos preto velho, o que a cafeína faz? A gente sabe que a gente trabalha com cacau. A cafeína tem o poder de contrair todo o sistema. Contrai a artéria, contrai. Porque se tudo é contrai, expande, a gente está aqui, né? Contrai, expande, expande, contrai, contrai, expande. A gente já está no momento de contração para expandir. Então, eu vou tomar café, 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 café. Aí tá todo mundo, problema no coração, problema na circulação, porque é café todo dia. Toda hora. O café da manhã. A gente não precisa nem falar, nem beber, quer dizer. A gente não precisa nem beber o café, viu, minha gente? Mas você fala, o café da manhã. Você já está chamando a energia do café. A gente não chama as medicinas rea cacau, rea ayahuasca, rea mariri, rea chacrona. Você fala, você chama elas. Aí eu falo, café da manhã. Já chamei o café, contrai. Rea contração, rea expansão. A gente chama o poder da voz. Não precisa consagrar, a gente chama, a gente recebe eles. Não é? É o Ishibu, como diz os indígenas, né? Os encantados, o invisível. Então, começar a trocar essa palavra de café da manhã para desejum, que lá em Terra Mirim é assim. É desejum, pequeno almoço. Por que só aqui no Brasil que a gente fala café da manhã? Até o português de Portugal é pequeno almoço. Não tem. Porque aqui, minha gente, é onde está o ouro do mundo todo. É onde está a Amazônia, é onde está toda a mistura de raças. A gente aqui, ó, só num quadradinho aqui, ó, tem uma nega, tem outra nega, tem uma branquinha, tem o cabelo liso, tem a argentina, tem tanta gente aqui de tanto lugar do mundo, tem tanta ancestralidade aqui num quadradinho. E se você vai lá para a Inglaterra, é tudo inglês. Você vai para a Alemanha, é tudo alemão. Eles não têm essa mistura lá. Aqui a gente é toda essa mistureba, né? Então é aqui que está todo esse arco-íris da humanidade, na América Latina toda, né? Também tem os Andes, Colômbia, Peru, né? Os hermanos que tem toda essa ciência da mistura de tudo, né? As colonizações na Argentina, que foram os espanhóis, os italianos, e também Cuba, os negros, né? Então a gente tem essa ciganagem nessa América toda. Por isso que é aqui onde está o ouro da vida, da cura da humanidade. Da cura da humanidade. Por isso que a gente está aqui para despertar às 9 da manhã, nesse dia aqui, porque a gente tem coragem. E tem que ter coragem, sabe, de expandir o coração nesse lugar que a gente está, porque o sistema bota a gente numa zona de conforto. Tem ar-condicionado, tem ar quente, tem água na torneira. Onde tem água? Na torneira. Ai, que delícia. Onde eu vou mijar? Na privada. Né? Chega na floresta, tem torneira. Não tem torneira. A água está ali, ó. Vai lá pegar. Aí não tem repelente certo. Porque na Ayurveda, que é essa ciência antiga da Índia, né? Tudo que você põe no corpo, a pele é uma grande boca, que eu estava falando dos buracos, a gente come. Tudo que você põe na cabeça, no cabelo, tá indo na sua cabeça.
Aí tá todo mundo botando esses formol, essas coisas para alisar o cabelo, com esses venenos na cabeça, os folículos. Fica com dor de cabeça, não sabe por quê. Foi uma menina numa cerimônia minha, morrendo de dor de cabeça. Ela já chegou com dor de cabeça. Na hora que ela tirou o gorro, o cabelo assim, ó, liso. Ah, eu fiz antes de ontem, não sei o quê. Falei, então, minha filha, dor de cabeça você vai ter para sempre enquanto você ficar fazendo esse negócio. Então, esses lugares que a gente tem que ver no corpo. Aí vai para o médico e o médico dá-lhe remédio achando que a dor de cabeça está onde? É esses lugares que a gente tem que ver. Qual é essa beleza? Onde eu quero me encaixar? Porque o sistema, a gente precisa se encaixar num lugar. E a gente não tem que se encaixar, a gente tem que se encaixar na gente, né? Esse espírito precisa encarnar nesse corpo, que a gente não vai sair dele. E esse espírito só vai cantar, só vai dançar, só vai caminhar nesse corpo. Ele precisa desse corpo aqui para cantar, senão ele não canta, não. Por isso que eu fico puta com a porra dessa IA cantando. Minha gente, não escuta a música de IA, não, sabe? Porra, não dá visualização para esse povo, não. Ou se não escuta, lasque-se também. Eu prefiro escutar um funk daqueles bem baixaria, mas de verdade, com o neguinho cantando mesmo, sabe? Do que uma IA cantando para Cacau. Como é que os icários, quem tomava medicina era quem chamava elas, pela voz, pela ancestralidade, é a voz que chama. Aí o cara veio me fazer comentáriozinho ali para mim, eu nem vou responder, porque para mim já foi, já comentei, já falei. Só não me compare, tá? E eu não sou a favor disso. Gratidão. Botei meu lugar lá, porque a mensageira da luz lá, enfim, bota um monte de publicação com a minha música, com as figurinhas humanas também de IA, tudo bem. Eu também uso isso, tá tudo certo. Mas aí ela fez um negócio falando com essa música aí do ciclo. E aí ela conhece o cara também, tudo bem. E aí, se eu vi, eu vou comentar. Eu não vou passar batido, sabe? Passou pelo meu feed. Eu vou falar, velho. E aí eu falei, ó, é isso, não tem. Eu adoro ela, não conheço ela ainda pessoalmente, né? A Rose. Mas eu vou escutar a música, que é uma cantora de verdade, hoje. E música eletrônica é outra coisa, porque eu vim da música eletrônica. E tem que valer um puta de um drum and bass. E não é assim para fazer, não. Tem que estudar os timbres do prato, do chimbal, do bumbo, que é isso. O que é a música? É o ritmo, minha gente. Por isso que tocar uma maraca e tocar um djembe numa cerimônia é muito importante. Porque é o ritmo. E o que é o ritmo? É o tempo. É quem manda no tempo. E quando você consagra essas 3 medicinas, cacau, cannabis, cogumelo, você entra nesse tempo. Porque são medicinas mães, né? São medicinas alimento. E a gente quer sempre comparar, mas é igual a ayahuasca. Não, ayahuasca é ayahuasca, é DMT. Cacau é teobromina. O cogumelo é a psilocibina, eles se conversam. Eles vão se conversar, porque é psilocibina e teobromina, eles têm quase o mesmo nome. Um inibe o outro. Então, um pouquinho de cogumelo que eu como, eu já vou entrar numa expansão de consciência, numa cura ancestral, com alegria e com leveza. Aí eu boto a cannabis, eu equilibro isso tudo e não passo mal. Quando você toma a cannabis com DMT, né, a Santa Maria, num trabalho de ayahuasca, você passa mal, mano. Ninguém vomita. Porque ela equilibra o corpo que está ali com DMT. A cannabis, ela combina com tudo, porque é o sistema mensageiro do corpo. E ela vai ali só para organizar e equilibrar. Então, assim, até com a tchuma também, que é a mescalina, né? Já fiz essas experiências. E é experienciando, né? E são medicinas, a natureza nunca vai te dar PT, não, minha gente. A cannabis, por mais que uma criança, meses, ela pode ter
Não existe overdose de cannabis. Ela só vai dormir e depois comer. E teve criança que já comeu não sei o quê, dormiu, acordou, comeu, tudo bem. Não é que nem, né, esses remédios aí que morrem. Todos esses remédios Rivotril, que o Brasil é o maior vendedor de Rivotril, vendedor mesmo, eles vendem dor. De Rivotril do mundo. E o que o Rivotril faz? Não faz ninguém sonhar mais. Ninguém sonha. E o sonho virou o quê? Coisa. Então, o sonho de ter o celular, o sonho de ter a casa, o sonho de ter o carro. Quando você vai sair desse corpo, você vai levar a casa, o carro não, você vai levar a sua ética, as suas relações, o arro, por todas as nossas relações, o que eu senti, o que esse corpo sentiu, e mais do que tudo, a ética. E eu vejo que essa espiritualidade, com as medicinas que está banalizando, a arte também, né? Essas músicas de IA, cantoras de IA, né? Vai banalizando, não tem ética. E a ética tem a ver com o caráter. Então tem o caráter bom, o caráter mau, e tem gente que nem caráter tem. Não tem nem bom nem mau, não tem caráter. Sabe? Então, para a gente honrar a fonte, sabe? E ela nunca secar, a gente ter ética. Então, eu até faço uma música na IA, teve um menino que veio falar assim, olha, eu fiz uma música, e eu quero te mostrar para a Hecate, de repente, para você cantar, mas eu coloquei num programa de IA. Eu falei, não, canta você. Eu não vou escutar a vozinha de IA, não. Faz com a sua voz, do seu jeito. Eu prefiro. Aí falei tudo para ele, né? E eu falei, e é 100% a letra é sua, né? Não, é 100% minha. Eu falei, então tá bom. Eu vou ver. A gente sente, é aquele bichinho que fala, acredita nele. Sim. Nossa, Jana, muitas lições, assim, te ouvindo, sabe? Foi me respondendo várias perguntas. Acho que uma das coisas que eu mais queria te perguntar e que você trouxe, né, de uma forma muito sutil e muito poderosa, é por que que você fala tanto a cacau e não o cacau. Eu adorei toda isso que você trouxe, né, da gente repensar. É tudo uma expressão, né? Quando você fala da música, do uso da IA, do respeito, da ética, é tudo a nossa expressão. E eu vejo que o cacau, ele atua assim, né? Essa coisa da coragem, da confiança, para que a gente possa se expressar cada vez mais com o nosso coração, com a nossa essência. E isso tudo está conectado a esse posicionamento, né? Do papel da mulher, de como que a gente usa as palavras e tudo mais. Então, tá reverberando aqui muitos aprendizados, muitas lições. Queria passar um dia todo te ouvindo mais, mas o nosso episódio geralmente tem só uma horinha e já passou um pouquinho desse tempo. Infelizmente, vamos fazer mais episódios assim para conversar mais sobre isso. Dentro dessa sua fala sobre ética também, queria reforçar que não é um episódio, um papo de cacau para a gente falar para você usar cannabis, para você usar cogumelo, para você consagrar ayahuasca, nada disso. A gente está aqui muito no sentido de trazer informação para que você se informe, reflita, conheça o seu corpo, como a Jana reforçou várias vezes aqui, é uma conversa entre você e a medicina, é chamar ela e ver o que que ela tem para você, e se é para você, né? Então é você se descobrir, consagrando essas medicinas, respeitando, conversando com tudo que a natureza, que a Mãe Terra tem aqui para te dar, para que você entenda se tem algum servir com essas medicinas ou não. A gente está aqui para compartilhar informação, trazer uma consciência, uma reflexão sobre essa ética, sobre o uso, né? Depois, sei lá, alguém que nunca consagrou cannabis, agora começa a servir cacau com as gotinhas sem nem ter usado, né? E a gente tem que servir o que a gente vive. Então, primeiro a gente... Pega, tá bem fazer. O bicho às vezes pega. Tá tudo Por bem. favor, né? Então, trazer essa consciência também para complementar a fala da Jana. Jana, eu queria... Travou? Travou, né, minha gente? Ai, Travou, Marie. voltou? Tá voltando. Eu vou aproveitar e vou falar que eu fiz uma entrevista com o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, que ele estuda muito a cannabis e todos os psicoativos, e eu perguntei para ele da mistura dessas três. Inclusive, tem esse vídeo lá no meu feed, eu posso publicar no grupo, não sei, depois. E
ele fala que isso é tema de doutorado, de pós-graduações, assim, de cabeçudos do estudo neurocientista, porque realmente tudo que entra no nosso corpo, por exemplo, entra o DMT vegetal, entra a cannabis, entra cogumelo, tudo. Aí ele falou: vamos pensar nos receptores, porque a gente só fica falando nos psicoativos, vamos pensar nos receptores, né, as nossas moléculas receptoras. E aí ele fala que tudo vira proteína G, tudo vira, ou seja, nosso corpo pega cacau, a teobromina, a psilocibina, ativado com o sistema endocannabinoide, e faz o caldeirão da bruxa, mistura tudo e vira proteína G. Olha, G de quê, né? Aí é que tá, né? Eu perguntei para ele: G de quê? Essa é a próxima pergunta, quando eu encontrar com ele. Mas é esses lugares que não tem muita explicação, não, sabe? Que é cada um mesmo, no seu sentir, no seu caminhar, né? E gratidão, sol, né? Agora é o sol, gosto de dizer. Sim. Mano, gratidão sempre por trazer isso, a gente ser curandeira de si, né? Eu só estou dando a explicação do que aconteceu comigo, que essas medicinas me ensinaram a ver a morte diferente, o cogumelo chegou e eu não perdi meu pai, sabe? Eu não perdi a minha avó, eles me deram, minha avó trouxe uma oração para o meu corpo, o meu pai está trazendo toda essa força a manifestamora e manifestadora também, de acreditar em mim, sabe? E sem medo mesmo, porque a mulher, quando ela se posiciona, ela é grossa. Então, eu tenho uma fama aí. Ah, Janaína é agressiva. Você... Já me falaram, você é agressiva. Eu falei: não, gente, eu estou só me posicionando. É porque eu sou mulher? É que nem com meus irmãos lá também, sabe? O meu irmão que mora na Austrália, beleza, tá tudo bem. Agora eu, porque eu sou mulher, eu tenho o quê? E mesmo se eu ficasse lá cuidando de minha mãe, cuidando do sistema, a mulher no sistema, não ia ser bom o suficiente, não. Porque nunca é. Então a gente tem que mudar isso. Nunca é, não. A gente tem que mudar isso. É a gente que manda nesse rolê, minha gente. É a gente que pare, a gente que nutre, a gente que tem coragem, a gente que cozinha, a gente que faz tudo, sabe? Então, respeita esse corpo. Por que que a gente não pode sair? Hoje em dia não é mais crime você fumar na rua, mas é crime ficar com as tetinhas de fora. Qualquer mulher, se vai na rua com as tetas de fora, pode ser presa. Maconha, se você vai na rua fumar você não vai mais ser presa. Mas ficar com as tetas de fora pode. Não pode. Agora o homem pode. Com as tetas soltas, com pelo, sem pelo, as coisas feias, umas coisas bonitas. Eles podem receber o ar, o sol, a água, a gente tem que ficar com esses biquíni. Meu próximo movimento é tetas livres, sabe? E foi a Cacau que me fez ver essa beleza de eu tirar o silicone com 18 anos, que eu estava com uma prótese de veneno na frente do meu coração, falando cerimônia voar coração para onde, minha filha? Para onde que vai vibrar esse coração com duas bolas? Isso eu falo de mim. Eu não estou falando de você, mulher que tem seu silicone, porque eu amava meu silicone. Foi muito bom enquanto durou. Mas eu tive essa consciência e a coragem, utilizando as medicinas, entrando nas minhas belezas, no meu corpo, que era bailarina, que era lindo não ter. Depois eu fiquei artista, aí era a moda do silicone. Aí o pai do meu filho falou: põe silicone, eu cuido de você. Ei, ninguém falava nada, o silicone. É que nem o anticoncepcional, né? É isso. Aí essas belezas tudo igual, porque a gente não pode envelhecer. O homem grisalho é lindo. Ai, charmoso. A mulher tem que tingir o cabelo, tem que nada, sabe? Então, é nesses lugares que eu entro. E eu não quero agradar ninguém, eu quero só me agradar mesmo. Ai, Diana, é tão bom te ouvir, porque muitas vezes acontece no espaço das medicinas, espiritualidade, que ainda temos pensamentos super patriarcais, porque a gente foi criada nessa estrutura, né? Então é muito Não é bom. coitado do patriarcal, é o sistema machista.
É, que o patriarcado é a parágua que alberga o machismo, o capitalismo, o colonialismo e tudo isso. O patriarcado, coitado, ele tá tão violentado quanto. Ele tá tão machucado quanto esse Claro, patriarcado. os homens estão também machucados, né? Mas o Isso, sistema agressivo. patriarcal, é. O problema é o sistema. É o Mas, sistema. mas sabe que eu fico assim bem esperançada, porque hoje, como a gente estava falando antes, né? Esse despertar da deusa, essa voltar a a gente reconhecer, valorizar a nossa deusa que mora dentro, né, de cada uma de nós. E isso está fazendo que mudem também dinâmicas sociais, a gente está se liberando de essas pressões que até a geração de nossas mães estavam super condicionadas, não tinham escolha. Hoje a gente vai tendo algumas escolhas mais e nossas filhas, nossas sobrinhas, cada vez estão tomando lugares que talvez para nossos avós era impossível. Então é muito bonito ver também como o cacau mesmo, com toda essa cultura que está se resgatando do cacau mais antigo, de lá no Peru, da cultura Maia Maranhão, que Sim, falam que a autoridade principal daquele templo mais antigo era uma mulher. Então, sim. a gente está resgatando essas memórias ancestrais quando a sociedade era horizontal, quando as mulheres ocupavam esses lugares importantes também de poder. Então, é muito bonito ver como sim, a gente está condicionada, porque a gente viveu nessa cultura, né? Mas, de a pouco, vamos Tirando o chip. enxergar essas mudanças que estamos gerando. É muito bom. E mais do que as mulheres, né? São seres. É essa consciência feminina para todos, todes, todas. A gente começar a falar mais não só o ser humano, a ser humana, né? Eu não faço cerimônia só para mulher, eu canto a consciência feminina para todos os seres, não só também humanos, humanes, né? Por isso que eu trago muito essa desconstrução de gênero, porque eu vejo meu filho de 18 anos, ele não tem gênero. As crianças de hoje não têm gênero, porque elas estão vindo aqui, todo mundo tem o quê? Coração, esqueleto. Então eu quero ver fazer cerimônia da consciência feminina para os homens, né? Os homens fazerem escaldapés, os homens, porque quando um homem cozinha, não é o masculino que está cozinhando, é a consciência feminina dele que está cozinhando. É a consciência feminina dele que está cuidando da criança, que está dando banho no filho. É a consciência feminina. É a mesma coisa a consciência masculina. Tem muita mulher que é muito mais macho que muito homem, né? Como diz a outra, são mais macho que muito homem. Aqui no Sul, principalmente, as mulheres estão muito mais masculinizadas, mais cheia de birra, mais cheia de competição, comparação, toda decisão, né? Essas coisas, dessa coisa, porque a consciência masculina ela é prática, né? Ela tem um botão. E a feminina tem milhões de botões. Então, esses detalhes de um altar, por exemplo, que você põe uma imagem e as xícaras, ou você põe flor, você põe um cristal, aí você põe, né? Esses detalhes que é o feminino, né? Que é essa consciência feminina da lua, da generosidade, né? Do amor, do acolhimento para todos os seres. Então, as pessoas, você faz sagrado feminino? Não, nunca fiz, gente. Vem mais mulher, vem mais mulher. Mas os homens, os trans, os LGBTQI+, são super bem-vindos, né? Porque eu também considero isso, a gente tem que começar a sair dessa binariedade que o sistema colocou e ver como a natureza enxerga, né? Os vários tipos, essa diversidade da natureza, né? Do arco-íris, porque é aqui que tem a magia. O paraíso é aqui que tem arco-íris, que tem borboleta, aqui que tem gato, gente. Aranha. Tem umas aranhas assim, tem umas aranhas assim. Sabe? É aqui. A gente vai E a buscar o gente, papai a gente aonde? muito mais que essas caixinhas que botam para a gente, né? Muito mais profundidade, mais complexidade que isso. Não é? Vamos aproveitar esse corpo lindo, né?
aproveitar esse corpo, aproveitar que a gente está aqui nesse corpo encarnado, que a gente não vai poder sair dele, enquanto a gente tem esse ritmo do coração batendo, essa música interna, nossa, Suzana, e cantar, dançar, ser feliz, né? E assim, flutuar na contração. Porque, gente, eu passei uns babados aqui que vocês não têm ideia. O filho, quanto mais a gente fala, mais, ó. E aí, nessas horas aqui, agora onde você vai botar isso? Essa raiva, essa tristeza, respira. Só alegria. É agora, é só alegria, oração, oração, oração. Sabe? Lembrar da oração. Lembrar da oração. Consagra a medicina, respira. Amorosidade, Deus a mãe. Acolhe, mas também não deixa passar a mão na cabeça, não. Se posicione. Aí você traz uma, você traz duas, você traz três. Aí a hora que você coloca, tem gente que tem que ser com a justiça, né? Fala, ó, eu vou falar com minha advogada. Aí a gente taca, 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 taca. Ah, aí muda. Eu tava falando com a Mara, que a Mara é de Terra Mirim, né? E ela é advogada da deusa. E ela falou, minha irmã, eu já tentei ver todas as generosidades possíveis humanas, e tem gente que é só sim. Então é assim. E independente de gênero, viu, minha gente? Ser humano, né? E tá tudo bem. Que bom que existem essas pessoas para a gente trabalhar nossa generosidade, nossa compaixão, nosso perdão, senão não ia ter graça. É assim que a gente vai aprendendo, né? Com certeza. E escutando, né? Tô curiosa, Jana, você disse que queria compartilhar uma outra oração com a gente. Sim, Então, curiosa para ouvir. então eu vou aproveitar e puxar aqui um tambor, tá bom, som? E agradecer, né, todo mundo aqui presente, as pessoas que entraram, as pessoas que saíram, as que vão ver depois, as guardiãs, os guardiões, os guardiães, os corações, né? Despertos, corajosos, de entrar dentro desse corpo sagrado e lembrar que a gente é espírito encarnado. Não ter medo do invisível, não ter medo do espírito que somos. Não ter medo desse corpo, casa, templo, igreja, terreiro, corpo, corpa. Coração ao sagrado corpo. Corpo, matéria, cor. Mãe que me gerou, pai que me criou, ancestralidade viva em mim. Pulsa no meu coração a coragem de viver, ser quem sou aqui, nesse sagrado corpo. Corpo que manifesta minha alma, corpa, que me ensina a ser humano. Corpo que é carruagem cigana, movimento espiralado, moléculas de água, unidas pelo amor, contraídas para dar forma, expandidas para dar luz. Então sou uma forma de luz, que contrai e expande. Canto, danço, vibro. Assim me equilibro. Rei a tempo arte, rei a corpo arte, arte é medicina. Rei a coração, rei a papo de cacau. Reia, Reia Jana Luia. Obrigada, Jana, pelo seu servir, pelas palavras, muitos aprendizados. Muito obrigada por ter topado o nosso convite, que a gente possa ter um lindo, lindo restinho de semana, assim, e que essas palavras ressoem com a gente, com os nossos corações, agora, hoje e sempre. Gratidão, gente, todo mundo pela participação. Beijos, até É. mais. Obrigada.